Capítulo 19. A biblioteca parecia bastante tranquila quando entrei, e a Sibila, se era uma Sibila de fato, sentava-se confortavelmente numa poltrona no canto da lareira. Usava uma capa vermelha e uma touca preta, ou antes, um chapéu cigano de aba larga, amarrado com um lenço listrado sob o queixo. Estava debruçada sob o fogo e parecia ler um livrinho preto, como um livro de orações à luz das chamas. Murmurava consigo mesma as palavras como faz a maioria das velhas ao ler. Não abandonou a leitura de imediato quando entrei. Aparentemente, queria terminar um parágrafo. Fiquei parada sobre o tapete e aqueci minhas mãos bastante frias, pois eu estava sentada a certa distância da lareira na sala de estar. Senti-me neste momento mais calma do que nunca. Nada havia de perturbador, na verdade, na aparência da cigana. Ela fechou o livro e ergueu os olhos devagar. A aba do chapéu ocultava parcialmente seu rosto, mas ainda assim eu podia ver, quando ela o levantou, que era um rosto estranho. Era todo marrom e preto, um emaranhado de cabelo saía da faixa branca que passava sob seu queixo e se espalhava sobre suas faces, ou antes, sobre sua mandíbula. Seus olhos me confrontaram de imediato com uma expressão ousada e direta. Bem, e você? Quer ouvir a sua sorte? Perguntou numa voz tão determinada quanto seu olhar, tão áspera quanto os traços de seu rosto. Não me importo, mãe. Faça como achar melhor, mas vou adverti-la. Não tenho fé. É típico de sua insolência dizer algo assim. Esperava isso de você. Ouvi nos seus passos quando entrou pela porta. É mesmo, tenho um ouvido rápido. Tenho sim, e um olhar rápido e um cérebro rápido. Precisa de tudo isso no seu ramo? De fato, sobretudo quando tenho de lidar com clientes como você. Por que não está tremendo? Não sinto frio. Por que não empalidece? Não estou doente. Por que não consulta a minha arte? Não sou boba. A velha deu uma risada sob o chapéu e o lenço, que era como um cavalo relinchando. Pegou então um cachimbo curto e, acendendo-o, pôs-se a fumar. Após apreciar por algum tempo o sedativo, ergueu o corpo curvo, tirou o cachimbo dos lábios e, olhando fixamente para o fogo, disse muito deliberadamente: você sente frio, está doente e é boba. Prove, retorqui. Vou provar em poucas palavras. Sente frio porque está sozinha. Nenhum contato acende o fogo que existe em você. Está doente porque o melhor dos sentimentos, o mais elevado e mais doce concedido aos homens, mantém-se longe de você. E é boba porque, por mais que sofra, não permite que esse sentimento se aproxime, nem dá um passo para ir ao seu encontro, onde ele espera por você. Ela recolocou o cachimbo preto nos lábios e voltou a fumar com vigor. Poderia dizer isso a praticamente qualquer uma que, como sabe, vive solitária como empregada em uma mansão. Poderia dizer a praticamente qualquer uma, mas seria sempre verdade nas minhas circunstâncias.
Sim, exatamente, nas suas circunstâncias, mas encontre-me outra que tenha uma situação idêntica à sua. Seria fácil achar milhares. Dificilmente conseguiria encontrar uma. Se soubesse, sua situação é peculiar, muito perto da felicidade. Sim, ela está ao alcance da sua mão. Os materiais estão todos preparados. Só faltava um movimento para combiná-los. O acaso afastou-os um pouco. Deixe que se aproxime e a aventura será o resultado. Não compreendo enigmas. Nunca pude resolver uma charada em minha vida. Se quer que eu fale mais abertamente, mostre-me a palma da sua mão. E devo pôr nela uma moeda, suponho. Certamente. Dei-lhe um shilling. Ela colocou num velho pé de meia que tirou do bolso e, depois de amarrá-lo e guardá-lo de novo, disse-me que estendesse a mão. Obedeci. Ela aproximou o rosto da minha palma e examinou-a sem tocá-la. Fina demais, disse. Não consigo ler nada numa mão como essa, quase sem linhas. Além disso, o que há para se ler numa palma de mão? O destino não está escrito aí. Acredito na senhora, eu disse. Não, ela prosseguiu. Está escrito no rosto, na testa, ao redor dos olhos, nos próprios olhos, nas linhas da boca. Ajoelhe-se e levante a cabeça. Ah, agora está dizendo algo que faz sentido, eu disse ao obedecer-lhe. Estou começando a depositar na senhora um pouco de fé. Ajoelhei-me a meio metro dela. A cigana atiçou o fogo e uma onda de luz irrompeu do carvão. O clarão, porém, quando ela se sentou, só fez lançar seu rosto numa escuridão mais profunda, ao passo que o meu foi iluminado. Eu me pergunto com que sentimentos você me procurou esta noite, disse ela depois de me examinar por um tempo. Que pensamentos devem se agir no seu coração durante todas essas horas que você passa sentada na sala com essa gente granfina, esvoaçando na sua frente como sombras numa lanterna mágica. E é tão pouca a comunhão que existe entre você e eles, que é quase como se fossem meras sombras de formas humanas, e não a substância verdadeira. Com frequência me sinto cansada, às vezes com sono, mas raramente triste. Então tem alguma esperança secreta que a ampara e a seduz, murmurando ideias acerca do futuro? Eu não. A maior esperança que tenho é economizar o suficiente do meu salário para abrir uma escola algum dia, numa casa que eu mesma possa alugar. Alimento magro para a subsistência do espírito. E sentada ali junto à janela, vê que conheço seus hábitos. Os criados contaram. Ah, pensa que é inteligente. Bem, talvez tenham contado. Para dizer a verdade, uma das criadas é conhecida minha, a senhora Poole. Pus-me de pé num salto ao ouvir aquele nome. Conhecida sua é? Pensei. Há algo de diabólico em tudo isso, afinal. Não precisa se alarmar, continuou a estranha criatura. Ela é uma boa criada, a senhora Poole. Discreta e quieta, todos podem confiar nela. Mas, como eu dizia, sentada junto à janela,
Você não pensa em nada além de sua futura escola? Não tem nenhum interesse hoje em nenhuma das pessoas que ocupam os sofás e cadeiras diante de você? Não há um rosto que esquadrinhe? Alguém cujos movimentos acompanhe com curiosidade, pelo menos? Gosto de observar todos os rostos e os movimentos de todo o mundo, mas não destaco uma pessoa do restante, ou talvez duas, com frequência, quando os gestos ou olhares de um par parecem contar uma história. Diverte-me observá-los. Qual é a história que mais gosta de ouvir? Ah, não tenho muita escolha, mas em geral tratam do mesmo tema, corte, e prometem terminar na mesma catástrofe, casamento. E você gosta desse tema monótono? Decididamente, não ligo nem um pouco. Não quer dizer nada para mim. Nada quando uma jovem cheia de vida e saúde, dotada de beleza e com as dádivas de uma boa posição social e da riqueza, senta-se e sorri ante o olhar de um cavalheiro que eu o que? Você sabe, e que talvez tenha em alta estima. Não conheço os cavalheiros aqui. Mal troquei uma sílaba com algum deles. Quanto a tê-los em alta estima, considero alguns respeitáveis e pomposos, homens de meia idade, e outros são jovens, ousados, bem apessoados e vivazes. Mas é certo que todos têm a liberdade de receber os sorrisos que desejarem, sem que eu me sinta disposta a considerar a transação minimamente importante para mim. Não conhece os cavalheiros aqui? Nunca trocou uma sílaba com algum deles? Diria isso do senhor da casa? Ele não está presente. Uma observação profunda, uma evasiva engenhosa. Ele foi para Millcote hoje de manhã e estará de volta à noite ou amanhã. Essa circunstância o exclui da lista de seus conhecidos? Elimina-o, por assim dizer, da existência? Não, mas mal percebo o que o Sr. Rochester tem a ver com o tema que a senhora introduziu. Eu falava da senhora sorrindo ante os olhares dos cavalheiros, e ultimamente tantos sorrisos foram derramados nos olhos do Sr. Rochester que eles transbordam como taças cheias demais. Não notou? O Sr. Rochester tem o direito de desfrutar a companhia de seus hóspedes. Disso não há dúvida, mas você já notou que de todas as histórias contadas aqui sobre o matrimônio, o Sr. Rochester foi brindado com a mais intensa e mais constante? O interesse do ouvinte desata a língua do narrador. Eu disse mais para mim mesma do que para a cigana, cujas estranhas palavras, voz e conduta me haviam a essa altura envolvido numa espécie de sonho. De seus lábios saía uma frase inesperada após a outra, até eu me envolver numa teia de confusão e me perguntar que espírito invisível estivera sentado semanas a fio ao lado do meu coração, observando seu funcionamento e registrando cada batida. Interesse do ouvinte, repetiu ela. Sim, o Sr. Rochester fica sentado ali, os ouvidos inclinados na direção dos fascinantes lábios que tanto deleite encontram na tarefa de falar, e o Sr. Rochester, sempre tão disposto a receber
e aparentemente tão grato pelo passatempo concedido a ele. Reparou nisso? Grato? Não consigo me lembrar de ter encontrado gratidão em seu rosto. Encontrado, então o analisou, e o que encontrou, se não havia gratidão ali? Fiquei calada. Viu o amor, não viu? E olhando para o futuro, viu o casado e sua noiva feliz? Não exatamente. Seus talentos de bruxa às vezes fracassam. O que diabos viu então? Não importa. Vim aqui para fazer perguntas, não confissões. Comenta-se que o Sr. Rochester vai se casar? Sim, e com a bela senhorita Ingram. Em breve, as aparências apontam nessa direção. E sem dúvida, ainda que você pareça questioná-lo com uma audácia que merece castigo, serão um casal superlativamente feliz. Ele deve amar uma dama tão bela, nobre, espirituosa e talentosa, e é provável que ela o ame também. Ou se não a sua pessoa, pelo menos o seu bolso. Sei que ela considera os bens do Sr. Rochester plenamente satisfatórios, embora, que Deus me perdoe, há cerca de 1 hora eu lhe tenha dito algo sobre isso que fez com que ficasse estranhamente séria. Os cantos de sua boca decaíram 1 centímetro. Eu avisaria o seu moreno pretendente que tome cuidado. Se aparecer algum outro com uma lista de posses mais longa ou evidentemente ele será dispensado. Mas, mãe, não vim aqui para saber da sorte do Sr. Rochester. Vim para ouvir a minha, e sobre isso a senhora ainda não me disse nada. Sua sorte ainda é duvidosa. Quando examinei seu rosto, um traço contradisse o outro. O destino lhe reservou um quinhão de felicidade, disso eu sei. Sabia antes de entrar aqui esta noite. Separou-o cuidadosamente para você. Viu o destino fazer isso. Cabe a você estender a mão e alcançar essa felicidade. Mas se vai ou não fazer isso, é o mistério que tento solucionar. Ajoelhe-se outra vez no tapete. Não peça que eu fique muito tempo. O fogo está me queimando. Ajoelhei. Ela não se inclinou na minha direção, mas só me fitou. Recostando-se na poltrona, começou a murmurar. O fogo cintila nos olhos. Os olhos brilham como o orvalho, suaves e cheios de emoção. Sorriem das minhas palavras. São suscetíveis, as impressões se sucedem umas às outras através de sua clara esfera. Quando deixam de sorrir, é triste. Uma lassidão inconsciente presa sobre as pálpebras, isso significa a melancolia resultante da solidão. Desviam-se de mim, não querem aceitar que eu continue este escrutínio. Parecem negar, com um relance de deboche, a verdade da descoberta que fiz. Negar tanto o fardo de sensibilidade quanto de tristeza. Seu orgulho e sua reserva só confirmam para mim as minhas opiniões. Os olhos são favoráveis. Quanto à boca, às vezes se deleita com o riso. Sua disposição é a de transmitir tudo o que o cérebro concebe, mas ouso dizer que haveria de se calar sobre grande parte do que o coração experimenta. Móvel e flexível, seu destino nunca foi se comprimir no silêncio eterno da solidão.
e uma boca que deveria falar muito e sorrir com frequência e ter afeto humano por interlocutor. Esse traço também é propício. O único inimigo de um desfecho feliz que vejo é na fronte, e essa fronte professa: posso viver sozinha se o amor próprio e as circunstâncias assim exigirem. Não preciso vender a minha alma para comprar felicidade. Tenho um tesouro interior que nasceu comigo e que pode me manter viva, mesmo que todas as alegrias externas sejam removidas ou oferecidas por um preço que não tenho como pagar. A fronte declara: a razão senta-se com firmeza e segura as rédeas, e não vai deixar os sentimentos galoparem livremente e levá-la a abismos insondáveis. As paixões podem se enfurecer como as verdadeiras pagãs que são, e os desejos podem imaginar todo tipo de ilusão, mas o julgamento terá a última palavra em todas as discussões e o voto definitivo em todas as decisões. Vendavais, terremotos e incêndios podem ocorrer, mas eu hei de seguir aquela pequena voz que interpreta os ditames da consciência. Muito bem, fronte, sua declaração será respeitada. Já tracei os meus planos e, considerando-os sensatos, neles ouvi as reivindicações da consciência e os conselhos da razão. Sei que a juventude haveria de se extinguir e o encanto parecer-se na taça da felicidade que é oferecida. Uma só gota de vergonha ou um sabor de remorso fossem detectados, e não quero sacrifício, pesar, ruína. Não é esse o meu gosto. Desejo nutrir e não arruinar, conquistar gratidão, não provocar lágrimas de sangue. Não, nenhuma lágrima. Minha colheita deve ser de sorrisos, de ternura, de encanto. Isso bastará. Acho que divago numa espécie de extraordinário delírio. Gostaria de prolongar este momento ao infinito, mas não ouso fazê-lo. Até aqui tive completo autocontrole. Agi como jurei intimamente que agiria, mas a partir daqui talvez o teste esteja além das minhas forças. Levante-se, senhorita Eyre. Vá, o jogo acabou. Onde eu estava? Acordada ou dormindo? Estive sonhando? Sonhava ainda? A voz da velha se transformara, sua pronúncia, seu gestual e todo o resto eram familiares, como meu próprio rosto diante de um espelho, como a fala da minha própria boca. Levantei-me, mas não fui embora. Olhei para ela, aticei o fogo, olhei outra vez, mas ela puxou o chapéu e o lenço mais para perto do rosto, e de novo me pediu que fosse embora. A chama iluminava sua mão estendida, desperta, agora e alerta. Imediatamente notei aquela mão. Não era a mão murcha de uma velha, não mais do que a minha era. Na verdade, redonda e flexível, com dedos lisos e bem proporcionados. Um anel grande cintilava no dedo mínimo. Curvando-se para a frente, olhei para ele e vi uma pedra que vira centenas de vezes antes. Voltei a olhar para o seu rosto, que já não se desviava mais do meu. Ao contrário,
O chapéu foi retirado, o lenço descartado e a cabeça se revelou. Bem, Jane, você me conhece? Tire a capa vermelha, senhor. E então? Mas o nó está difícil. Ajude-me. Arrebente-o, senhor. Muito bem. Fora empréstimos. E o senhor Rochester livrou-se da capa. Ora, senhor, que ideia estranha! Mas bem executada, não? Você não acha? Com as moças deve ter se saído bem, mas não com você. O senhor não representou o papel de cigana comigo. Que papel representei? Eu mesmo? Não, algum papel incompreensível. Em poucas palavras, acho que o senhor estava tentando me fazer falar, dizendo bobagens para me fazer dizer bobagens. Isso não é justo, senhor. Você me perdoa, Jane? Não tenho condições de responder antes de pensar no assunto. Se após refletir, concluir que não disse nada absurdo, tentarei perdoá-lo, mas não foi correto. Ah, você só disse coisas sensatas. Foi muito cuidadosa, muito razoável. Pensei e concluí que, de modo geral, era verdade. Isso me reconfortava, mas, de fato, eu estava na defensiva quase desde o início da conversa. Suspeitava de alguma farsa. Sabia que as ciganas e videntes não se expressavam como aquela suposta velha se expressara. Além disso, notara sua voz fingida, sua ansiedade em ocultar os traços do rosto, mas minha mente pensava em Grace Poole. Aquele enigma vivo, aquele mistério dos mistérios, enquanto eu a observava. Em nenhum momento pensara no Sr. Rochester. Bem, disse ele, no que está pensando? O que significa esse sorriso sério? Surpresa e satisfação comigo mesma, senhor. Tenho sua permissão para me retirar agora, suponho. Não, fique mais um instante e me diga o que as pessoas da sala de estar estão fazendo. Falando sobre a cigana, imagino. Sente-se, conte-me o que dizem a meu respeito. É melhor eu não ficar muito tempo, senhor. Já devem ser quase 11 horas. Ah, o senhor sabe, senhor Rochester, que um estranho chegou pela manhã depois que o senhor partiu? Um estranho? Não, quem poderia ser? Eu não esperava ninguém. Ele já foi embora? Não, disse que o senhor o conhece faz muito tempo e que poderia tomar a liberdade de se instalar aqui até o seu regresso. Que diabos! Disse como se chama? Chama-se Mason, senhor, e vem das Índias Ocidentais, de Spanish Town, na Jamaica, acho. O senhor Rochester estava de pé ao meu lado. Tomara minha mão como se fosse me conduzir a uma cadeira. Quando eu disse essas palavras, ele apertou meu punho com força convulsiva. O sorriso congelou em seus lábios, um espasmo pareceu cortar-lhe o ar. Mason, as Índias Ocidentais, disse ele, num tom que bem poderia vir de uma máquina que só conhecesse essas palavras. Mason, as Índias Ocidentais. Ele reiterou e voltou a repetir as sílabas 3 vezes, enquanto ia ficando nos intervalos da fala mais branco que papel. Mal parecia saber o que estava fazendo. Sente-se mal, senhor? Perguntei. Jane, recebi um golpe, Jane. Ele fraquejou. Ah, apoie-se em mim, senhor. Jane, você me ofereceu seu ombro uma vez. Preciso dele agora. Sim, senhor, e o meu braço.
Ele se sentou e fez com que eu me sentasse ao seu lado. Segurando minha mão entre as suas, friccionou-a enquanto eu fitava um olhar mais perturbado e sombrio. Minha querida amiga, disse ele, queria estar numa ilha tranquila em sua companhia somente, e os problemas, o perigo e terríveis lembranças afastados de mim. Posso ajudá-lo, Senhor? Daria minha vida para servi-lo. Jane, se eu precisar de ajuda, pedirei a você, prometo. Obrigada, Senhor. Diga-me o que fazer e eu pelo menos vou tentar. Traga-me uma taça de vinho da sala de jantar, Jane. Devem estar à mesa agora. Diga-me se Mason está com eles e o que está fazendo. Fui, encontrei todo o grupo na sala de jantar, como o Sr. Rochester dissera. Não estavam à mesa. O jantar fora servido sobre o aparador. Cada um se servira do que desejava. E estava em grupos, aqui e ali, pratos e taças na mão. Todos pareciam muito alegres, o sorriso e as conversas eram intensos e animados. O Sr. Mason estava de pé junto à lareira, falando com o coronel e a senhora Dent, que parecia tão feliz quanto os outros. Serviu uma taça de vinho. Vi a senhorita Ingram me observar com o senho franzido. Enquanto isso, suponho que ela achasse que eu estava tomando uma liberdade indevida e voltei para a biblioteca. A palidez extrema do Sr. Rochester tinha desaparecido e ele parecia outra vez firme e sério. Tomou a taça da minha mão. A sua saúde, espírito prestativo, disse ele, bebeu de um gole o conteúdo e me devolveu a taça. O que eles estão fazendo, Jane? Rindo e conversando, senhor. Não parecem graves e misteriosos como se tivessem ouvido algo estranho? De modo algum, estão se divertindo alegres. E Mason, rindo também. Se todas essas pessoas viessem aqui juntas e cuspissem em mim, o que você faria, Jane? Mandaria que saíssem, senhor. Ele abriu um meio sorriso. Mas, e se eu fosse até eles, e eles só me olhassem com frieza e sussurrassem com desprezo entre si, e fossem embora um por um, deixando-me, e então, você iria com eles? Acho que não, senhor. Teria mais prazer se ficasse aqui com o senhor. Para me reconfortar? Sim, senhor, para reconfortá-lo como me fosse possível. E se a banissem por tomar o meu partido? Eu provavelmente não ficaria sabendo desse banimento. E se ficasse, não me importaria. Então você ousaria enfrentar a censura por mim? Ousaria enfrentá-la por qualquer amigo que merecesse que eu tomasse o seu partido, como o senhor merece, tenho certeza. Volte à sala de jantar, aproxime-se de Mason sem alarde e sussurre em seu ouvido que o senhor Rochester chegou e deseja vê-lo. Traga-o até aqui e depois pode ir. Sim, senhor. Fiz como ele me pedira. O grupo inteiro me fitou enquanto eu passava entre eles. Encontrei o Sr. Mason, transmiti o recado e o conduzi para fora da sala. Levei-o à biblioteca e subi. Tarde da noite, quando já fazia algum tempo que eu me deitara, ouvi as visitas indo para seus quartos. Distingui a voz do Sr. Rochester e ouvi-o dizer: por aqui, Mason, este é o seu quarto. Ele falava alegremente, o tom animado me tranquilizou
Logo adormeci.